Senhor, Simone. Paz e Senhor, querida. Hoje é um início de um novo projeto nosso, onde nós estamos no nosso chimarrão. Até vamos iniciar já o nosso chimarrão. Nós estaremos trazendo novidades, contando sobre os nossos testemunhos, a nossa estrada com Jesus, né? O que veio a nos fazer crer em tudo que Deus faz por nós, ainda mais no impossível, que é o que Ele mais gosta de fazer, né? Eu digo sobre o meu testemunho, né? Há 3 anos atrás, a minha amiga me convidou para irmos até o ministério onde a gente congrega hoje, né? E aquilo fez eu abrir os meus olhos de onde eu estava e onde eu queria chegar. Eu fiz um propósito com Deus, né? E nesse propósito com Deus, hoje já faz 2 anos que eu estou casada. Glória a Deus. Encontrei um homem abençoado, em nome de Jesus Cristo, que me trouxe para a fé novamente, né? Quando eu era mais jovem já era cristã. O mundo acaba nos levando para lados onde a gente não espera, onde a gente não sonha, né? Mas ao decorrer, né, dessa nossa jornada, a gente vai contando os nossos testemunhos. Hoje nós estaremos contando um testemunho mais aprofundado, né, no nosso canal sobre a minha amiga, né, Simone Reis, onde ela estará contando e nós estaremos aqui para testificar mais uma vez o testemunho dela, né, e acima de tudo engrandecer o nome de Jesus Cristo, porque é Ele quem nos faz abrir os olhos, né, e o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Né? Ele que nos alcançou, né? Ele que nos tirou Isso, de Deus. todos os caminhos maus, né? Exatamente. Tudo para Ele, por Ele, né? E para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Gostaria que tu te apresentasse, que Então, contasse da tua história com Jesus Cristo. amém. Vamos lá, então. Como a minha amiga falou, né? Minha amiga Lady Lane falou, eu me chamo Simone Reis. Por volta dos 3 anos de idade, eu conhecia Jesus. Claro que com essa idade a gente não tem muita experiência, não tem muito... A gente está recém iniciando a vida, né? Recém começando tudo, né? O que acontece? Eu tinha um desejo de ir para a escola. E a minha irmã, eu tinha e tenho uma irmã mais velha, né? Aliás, 2 irmãs, mas uma que morava comigo. Ela já tinha 7 aninhos, ela frequentava a escola e ela não gostava de frequentar a escola. E então eu me lembro que eu gostaria de trocar com ela. Eu dizia pra mãe, então me bota no lugar dela, deixa eu ir pra escola, que ela fique em casa e que eu vá pra escola, porque eu gosto, eu quero ir pra escola. E a minha mãe disse, não filha, não tem como, tu é muito novinha, só tem 3 anos e tal. Sim. Resumindo, a gente se mudou, meu pai comprou um terreno num outro lugar, num outro bairro, que atualmente eu moro nesse bairro. Até hoje, no caso, eu moro nesse bairro. E meu pai comprou esse terreno, e aí eu me lembro que construíram a casa e tudo mais. E no final de semana, todo o domingo vinha uma missionária. Uma missionária, ela vinha, eu moro na cidade de Gravataí. E essa missionária vinha naqueles anos, lá nos anos 90, iniciais, assim, dos anos 90. A missionária vinha de Viamão, de ônibus, caminhava uns 2 quilômetros. Que era muito longe, né? Muito longe. Tinha ônibus, muito ônibus. E ela com muitas bagagens, muitas bolsas, com material escolar das crianças, com o lanchinho das crianças, ela pegava 2 ônibus e ela caminhava mais uns 2 quilômetros para chegar no meu bairro e nos alcançar. E essa foi a obra missionária que ela fez. E ela faz até hoje. Hoje atualmente ela tá no Jocum. Uma pessoa muito especial, assim. E então ela começou a fazer um trabalho muito lindo de evangelismo no meu bairro. Minha mãe e meu pai na época católicos, né? E então o que acontece? E ela apareceu na minha casa, nos convidando para ir na escolinha dominical. A minha irmã, como tinha pavor de escola, não gostava de estudar, que lindo, não quis ir na escola, que era Deus o livre, de jeito nenhum. E eu, como queria, estava desesperada de ir pra escola. Ansiosa já, quero ir pra escola. Eu queria ir pra escola a todo vapor. E eu, por favor, mana, vamos. Ela, não, nem me pega, isso aí não me pega, ela dizia.
Ai, quando a gente tem irmã mais velha, a gente depende delas, né? Depende. Só que a minha mãe não me ouvia, porque eu só tinha 3 anos. E a minha irmã tinha 7, era mais velha e tal. Minha mãe dava mais ouvido pra ela. Então aí eu precisei ter toda uma forma de conseguir convencer a minha irmã, pra minha irmã convencer minha mãe. E a minha mãe convencer meu pai. Glória a Deus. E deu tudo certo. Não foi fácil, mas deu tudo certo. Aí a minha irmã, tá, então vamos lá. Vai convencer a minha mãe, tá, tudo certo. Fomos da escola. A professora fazia um trabalho excelente, excepcional, maravilhoso, que eu nunca me esqueci. E ficou aquilo muito registrado, cada aula ficou marcada, ficou registrado na minha memória, sabe? E eu me lembro até hoje, né? Então o que acontece? Então a gente começou a frequentar, a gente começou a gostar. Eu me lembro que antes desse episódio, minha mãe me levou numa igreja católica. E aí eu perguntei, eu vi uma imagem de Jesus Cristo pendurado na igreja. E eu ouvi eles falarem de Deus, eu não ouvi eles falar de Jesus, mas eu vi Jesus Cristo pendurado no madeiro, vertendo sangue lá. E eu perguntei, mãe, o que é isso? O que é isso aí, esse homem sangrando? E a minha mãe, para com isso, guria, para de bobagem. Eu não sabia me explicar. Não sabia. E como explicar para uma criança de 3 anos, né? E aí eu escutei o padre falar, Deus, Deus, Deus. Então a tua mãe, ela é convertida também há uns 30 anos? Isso mesmo. A minha mãe se converteu através de mim e da minha irmã. E fomos na escola dominicana. A gente levou ela pra Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, e hoje é uma mulher de oração que eu conheço. Tremendo. A senhorinha do coque, né? Do joelho no chão. Glória a Deus. A dona Fátima. Dona Fátima, é isso aí. E aí, o que aconteceu? Daí eu perguntei, o padre falou lá, Deus. Eu disse, o que é Deus? Peraí, o que é Deus? Não sei o que é isso. O que é Deus? Mãe, o que é Deus? Para de bobagem, guria. Não sabia explicar nem o que era Jesus, o que era Deus. Mas nessa escolinha a professora conseguiu me explicar o que era Jesus, o que era Deus, o que era o Espírito Santo. Né? Ensinou louvores, que eu me lembro até hoje dos louvores também, de criança, né? Fez material didático, tudo. Então, o início, assim, do meu ingresso no meio cristão, evangélico, né? Pentecostal, que eu era pentecostal, foi aí. Foi com 3 anos de idade, onde tudo começou. Daí eu fiquei frequentando ali, né? Amava minha irmã e tudo mais, ganhava alma por Jesus, que tinha um aquário com um peixinho, cada alma que tu ganhava, tu acrescentava um peixinho, coisa linda. E as crianças se empolgavam pra trazer mais crianças e era fervendo. Quero encher meu potinho, meu aquário de peixinho. Encher, eu ficava empolgada pra ganhar almas por Jesus naquela idade, pensa bem. Glória a Deus, e foi uma benção. Glória a Deus. Então tá, aí se começou. Aí depois disso, a minha mãe, mais tarde, também sentiu o desejo. Ela bateu em várias portas, ainda nesse meio tempo ela bateu em várias portas. Eu me lembro de um episódio, eu tava comentando contigo, eu me lembro de um episódio que a minha mãe, ela foi numa casa, né, numa outra religião. Chegando lá, tinha uma pessoa, né, incorporada e tal, e ela pegou e disse, né, chegou eu, a minha mãe e minha irmã, e ela olhou pra nós e disse, o que vocês estão fazendo aqui? Perguntou pra outra pessoa, o que vocês estão fazendo aqui? Aqui não é o lugar delas. Elas pertencem àquele lá de cima. Glória aqui a Deus, não é o lugar delas. E meio que nos correu de lá. Não pegou o cabo de vassoura, mas quase. E não baixou, né? Nem o espírito ali. E aí tudo bem, né? Daí a gente saiu, assim, minha mãe saiu meio frustrada, ela queria resposta. Ela foi em várias religiões procurar resposta, né? Todas as outras religiões, né? E não encontrou, porque não era lá que ela ia encontrar. Deus já tinha um plano traçado para ela. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E aí, mais tarde, a minha mãe, depois, enquanto a gente frequentava a escola dominical para crianças, né? Aí a minha mãe foi conhecendo Jesus. Essa professorinha, ela também trouxe Jesus para uma outra família. A minha mãe conheceu, aí a minha mãe começou a frequentar essa casa, tinha oração. Aí a minha mãe engravidou, não sabia que estava grávida, achava que estava mais gordinha. E essas pessoas que também se converteram recentemente falaram, não, Deus manda eu te dizer, irmã, tu está grávida. E é um menino. Glória e aí a Deus. nasceu Gabriel. Aí depois a minha mãe começou, né, a pegar firme, se converteu mesmo e tá, glória a Deus, até hoje, né, nos caminhos. Glória a Deus. E aí, o que aconteceu comigo, né? Então eu continuei frequentando, aí aquela ali fechou, anos mais tarde fechou. Aquela escolinha, eu fui para uma escolinha da Assembleia de Deus. Deixa eu fazer um acréscimo, né? Que antigamente a gente tinha muita escolinha, né? Eu frequentava a escolinha, a gente
A gente tem uma certa diferença de Diferença. idade, né? Mas eu peguei nessa parte, né, de ter a escolinha e era maravilhoso, né? Maravilhoso. Porque é uma coisa que hoje em dia faz falta para todas as famílias, né? Antigamente a gente tinha o compromisso, né? Todo domingo de manhã a gente tem escolinha dominical. Perfeito. E eu vim de uma família de 6 irmãos, né? Tem mais 6 irmãos aí. Então era. Todo mundo ia de mãozinha dada, né? Queridos. Porque tinha que caminhar uma estradinha ali. Isso. Mas ia. E a gente ficava tão faceiro, né, na escolinha, porque a gente tinha justamente, né? A gente tinha um momento de aprendizado, a gente tinha um momento de oração, do lanche. de entender o que era, né? O que é Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo, né? Claro que quando a gente é pequeno, a gente não tem Entende tanta bem, né? maturidade, A né? complexidade do Hoje, que é, né? Hoje em dia a gente sabe exatamente o que é essa Santa Trindade, né? Isso mesmo. Mas não quero te cortar, pode É continuar. isso aí, tá certinha, perfeito, bem colocado. Então, conforme foi o tempo passando, eu frequentei uma escola da Assembleia de Deus, tive uma professora também excelente, assim, maravilhosa, que hoje ela descansa nos braços do Pai, glória a Deus, é uma mulher maravilhosa, que me ensinou muito sobre o amor. Eu tinha um amor, assim, maravilhoso. Não sei se tu se lembra da irmã Siloí. Lembra? Ela também me dá Maravilhosa, feita Glória a Deus. maravilhosa, né? Tenho excelentes lembranças dela, glória a Deus. E aí foi passando o tempo. Quando eu cheguei, aí eu fui frequentando, eu só na escola dominical da Assembleia na época. Aí depois eu fui frequentando uma outra igreja, fui crescendo, não participei mais das escolas, frequentei uma outra igreja. Nessa igreja, era uma igreja de doutrina, não a doutrina bíblica, mas a doutrina de vestimentas também. Aí o pastor era muito amigo da minha mãe, da minha família, enfim, né? E só que ele quando ele começou a dizer sobre o batismo, eu jovenzinha, eu me vestia, né, na doutrina, na disciplina da igreja, tudo certo, sofria bullying na escola, né, tudo certo, não tinha, como se diz, vaidade e tal, tudo ali bem certinho no regulamento da igreja, sim, nas normas da igreja, não vou citar o nome da igreja, mas o pastor, ele era muito abençoado, muito querido, assim, porém chegou um tempo que ele me apertou, ele disse: aí Simone, quando que eu vou te batizar? Meu Deus. Só que eu não me sentia preparada, eu tinha apenas 12 anos, né? Então eu não me sentia preparada para me batizar, porque 12 anos eu pensava assim, tá, mas e se acontecer? Uma responsabilidade, né? De eu me desviar, ou de eu, sei lá, qualquer coisa, nunca me tinha muito medo, muito temor a Deus. Eu disse, não, mas eu não tô me sentindo preparada. Só que ele me apertou, até que eu pulei fora. Aí eu me senti muito pressionada, não me senti livre para escolher. Sim. E pulei fora, foi quando eu me desviei. Aí me desviei, fiquei um período, 4 anos, né, fora dos caminhos. Não que eu não frequentava a igreja, mas eu saí fora dos caminhos porque eu me senti sufocada. Não tinha mais a doutrina, a participação na igreja. Não tinha mais, isso exatamente, não tinha mais a doutrina, nada, não tinha mais aqueles usos e costumes, né? Mas eu orava, eu buscava Deus da minha forma em casa, ia na igreja também, recebia revelação, Deus continuava falando comigo, mas eu já não participava, já não era mais membra, eu era só uma convidada, uma pessoa itinerante, né? Que ia e voltava, mas não tinha compromisso. Uhum. Glória a Deus. Então, foi quando eu conheci meu esposo, né, aos 16 anos de idade. Eu conheci ele com 15 anos, mas a gente começou a namorar com 16 anos e meio de idade. Aí a gente começou a namorar, começou a rolar muitos ciúmes, muitos conflitos, porque estavam duas pessoas, né, se conhecendo, de famílias diferentes, experiências diferentes. Ele vinha de uma família com pai pastor, mãe cristã, eu com a minha mãe cristã, meu pai não era cristão. Então, assim, muitas coisas muitas diferenças. Quando a gente se conheceu, a gente achou que a gente tinha muitas coisas em comum. Então, a gente estava apaixonados. Mas quando a gente começou a entrar mesmo num relacionamento mais profundo, de se amar, de realmente decidir que um queria o outro, um compromisso, então a gente começou a ter conflitos, porque a gente começou a descobrir que a gente tinha muitas coisas. A gente vinha de famílias diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, e até confinar e alinhar isso levou um tempo,
né? Mas o que eu entendi, né? Daí eu pensei assim, sem Jesus nesse relacionamento não tem como. Eu não via a possibilidade de manter um relacionamento com ele, ou se fosse com uma outra pessoa, sem Jesus. Então eu sabia que para dar certo a minha vida, né, o meu casamento, no caso eu não era casada ainda com ele, a gente estava no início do nosso namoro, mas eu sabia, eu tinha consciência que sem Jesus nada ia dar certo. Então eu disse para ele, tu é conhecedor da palavra, eu sou conhecedora da palavra. Ele também estava desviado, por alguns motivos, né, particulares dele, também questão de pastor, também tudo mais. Mas não veio ao caso. O que acontece? Então a gente estava os dois desviados. Então a gente precisava de Jesus para passar pelo processo da libertação, que é diário, a gente passa até hoje, né? Mas principalmente o inicial ali, né? Tirar aquilo que o inimigo lançou na nossa vida, plantou. Então, para ir limpando, para ir purificando, para ir trazendo santidade, né? Então a gente passou pelo processo inicial de libertação. Fomos para a igreja, começou o confinamento, mas não só mais 2 pessoas. Começou o Espírito Santo entrando no nosso meio. E ali ele começou a fazer muitos trabalhos ali em nós, em mim, nele. Eu era muito ciumenta, ele era muito ciumento. E o convite partiu de ti, então? Partiu de mim. Partiu de ti. E ele no início não estava muito querendo, mas depois ele percebeu que realmente precisava a gente ir para Jesus. E aí, a partir de então, a gente foi os dois. Os dois tomaram essa decisão. Partiu de mim, mas os dois tomaram essa decisão e fomos. Quando a gente foi, a gente mergulhou, deu aquele boom, assim, né? Caiu de cabeça. Fomos mesmo, nos batizamos, começamos a seguir, depois nos batizamos, começamos a fazer a obra nesse mesmo ministério. E depois Deus foi nos trazendo, assim, cada ministério, a gente passou por alguns ministérios. Nenhum a gente quis sair mesmo. Mas Deus, o que ele foi fazendo com nós? Bom, vocês vão para esse ministério, que esse ministério é um ministério mais raso. Todos são abençoados, todos são bênçãos, né? Nenhum Deus desfaz. Mas tudo é níveis, né? Então a gente começou num ministério. Nesse ministério, Deus nos libertou em muitas áreas. Deus nos ensinou muito sobre o amor, sobre a união, sobre a cumplicidade, sobre muitas coisas. E a gente começou a trabalhar nesse ministério como obreiros e tudo mais. Mas chegou um tempo, quando a gente estava 7 anos e meio nesse ministério, a gente amava servir nesse ministério, amava os irmãos, amava tudo nesse ministério. É uma família, né? Uma família. O ministério não é nada mais nem menos do que uma segunda família, né? Uma segunda família, exatamente. A gente amava todos, não tivemos conflito, não tivemos brigas nem diferenças com ninguém. Estudamos nesse ministério, fizemos teologia nesse ministério. Foi maravilhoso, se formamos lá. Mas o que aconteceu? Chegou um tempo que a gente queria mais do Espírito Santo. A gente queria mais do fogo, mais do poder. E que nesse ministério não fluía mais. O nível espiritual é uma benção, porém tinha um teto. E a gente chegou até o teto do espiritual, como é que se fala? Do emergir no espírito. Esse ministério fluía até um nível. E a gente fluiu até o nível, o máximo que deu para fluir. E a gente queria mais. Aí houve uma troca daí. Aí olha que testemunho. Aí, no meu coração bradava muito, o Espírito Santo falava pra mim, eu tenho mais pra ti, eu tenho mais pra ti. E eu buscava Deus em casa, buscava Deus, meu marido buscava, a gente buscava. Só que a gente não conseguia fluir mais, porque os nossos líderes fluíam até ali. Então a gente não conseguia, né? Sim. E eu acredito que a gente flui até onde o nosso líder flui, né? Claro, a gente pode ir mais, pode. Mas eu creio que como a gente estava debaixo daquela unção, a gente chegou até onde a unção ia. E o que acontece? E o Espírito Santo começou a trabalhar dentro de mim. Que ele queria mais, ele queria se mover mais, ele queria se manifestar mais, ele queria se revelar mais. Só que quando chegava, por exemplo, lá no ministério, né? Na hora do louvor. Quando o Espírito Santo ia fluir mais, acabava o louvor, já era hora da palavra, já era hora de ir pra casa. Então não tinha aquele... Tinha uma regra, no caso. Tinha ali toda uma liturgia. Um padrão já. Um padrão. Então, cada vez que eu ia me conectar com o Espírito Santo para receber mais da presença, já acabava. Já esfriava tudo. Eu dizia, meu Deus. Quero mais. Quero mais. Foi onde o Espírito Santo dizia, eu tenho mais. Eu posso te oferecer mais. Sim. Aí começou a vir, ai Senhor, mas será mesmo? A gente ama todo mundo, a gente ama todos, o pastor, a pastora, os membros, a gente ama todo mundo. Mas será mesmo que o Senhor quer nos levar para outro lugar? Sabe o que aconteceu? Nisso a gente tinha um Celta
A gente tinha um Celta. E a gente foi visitar minha sogra, tinha ido morar na praia, no litoral. Daí, a gente foi visitar minha sogra. Quando a gente voltou do litoral, vou me descrever como é que eu tava. Leg roxa, cor de uva, toda décima no corpo. Leg roxa, casaco da Adidas roxo. Misericórdia. Eu tava toda maquiada e meus cabelos eram bem loirão, maravilhoso. Unhas pintadas de vermelho ainda, né? Pensa bem. E eu fui convidada. Aí aquele dia o carro estragou de tênis, né? O carro estraga. O carro estragou. Do nada. O carro tava funcionando, foi, nos levou e nos voltou. A gente foi. Carro perfeito. Na volta ele voltou perfeito. Quando chegou na Glorinha, que a gente é de Gravataí, chegou na cidade de Glorinha, bem numa parte, passou a ponte, tinha uma parte ali que não tinha iluminação. Completamente escuro e é até hoje. Ali o carro, do nada, ele estragou. E o Hélito encostou, né? Botou assim no mato, porque não tem acostamento. Botou em cima da grama, assim, na escuridão. E aí o meu cunhado disse, vamos lá na igreja pedir pra Deus consertar o carro. Eu disse não. Meu cunhado Josué, irmão do meu marido. Vamos lá pedir pra Deus consertar o carro. Eu disse não. Eu vou lá na igreja que ele frequentava. Eu vou lá, pentecostal e de doutrina, assim, de usos e costumes do pastor abençoadíssimo, né? Daqui de Gravataí. Aí ele disse, vamos lá pedir para Deus consertar o carro. Eu disse, não. Eu não vou lá para pedir para Deus. Nós vamos orar aqui. Deus vai consertar o carro. Depois que o carro estiver pronto, a gente vai lá na igreja agradecer a Deus pelo que ele fez aqui. E ele olhou para mim assim e debochou da minha cara, porque ele achou que Deus estava estragado o carro no meio do mato do escuro. Não teve fé no que... Não acreditou. E eu disse, me empresta a tua mão. Aí eu peguei a mão do meu marido e a dele, e eles deram a mão. Deram as mãos. Eu orei para Deus, em nome de Jesus, mostra o problema, resolve para nós, Senhor. O Senhor resolvendo o problema aqui e agora, nós vamos lá para te dar graça. Eu vou do jeito que eu tô. Precisava tomar banho, precisava trocar de roupa, mas a gente vai aqui agora. Consertou o carro, a gente vai direto na tua casa para te glorificar, para te agradecer pelo teu feito. E o meu cunhado, na oração que eu fiz, ele riu. Ele fez um ar de deboche de mim, como se não fosse acontecer aquilo. E por incrível que pareça, não demorou 5 minutos. Eu e meu marido, a gente conversa sobre isso até hoje. Não levou 5 minutos. O meu marido mexeu num fusível lá um fusível que tem vários, né? No escuro ele mexeu num, só tirou aquele negocinho ali, bateu chave e ligou o carro. Meu Deus. Eu disse, muito bem, glória a Deus, obrigada, Glória a Deus, né? Na escuridão! Na escuridão aconteceu isso. Eu disse, muito bem, é isso mesmo. Era isso que eu queria, Pai, né? Agradecer a Deus. Para ver o impossível. É isso aí, essa é a nossa fé, né? Porque aquilo que, né? Aquilo que a gente pode fazer, a gente faz, mas aquilo que Deus pode fazer, aquilo que só Ele pode fazer. Porque no meio da escuridão, tu conseguir encontrar um fusível, se aquele ali o problema, tu tirar, botar o dedo nele, isso aí é só Deus, não pode ser obra humana, né? Glória a Deus. E aí, eu glorifiquei a Deus, eu sorri, eu me alegrei, e eles ficaram me olhando assim, né? Ficaram impactados ali, né? Como assim ela ora e já tá pronto? E já tá pronto, como assim, né? E ele não se esquece disso. Nosso Deus é grande, né? Poderoso, né? E ele nos revela, né? O Espírito Santo nos revela, né? Onde tá o problema. E aí ele olhou pra mim e disse, tu prometeu que tu ia lá na igreja, então agora a gente vai. Eu disse, claro, com muito prazer, vamos lá na igreja agora, agradecer a Deus lá, prestar um culto pra ele agora, do jeito que eu tava, né? E cheio de areia da praia e tal, né? Vamos lá. E fomos. Só que... Com conjunto roxo. Com todo o conjunto roxo, com as unhas vermelhas. Só que assim, eu me senti mal, né? Do jeito que eu tava me sentindo bem. Mas pra ir numa igreja pentecostal, de usos e costumes bem rigorosa, mais rígida do que Deus é amor. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu vou lá. Nunca tinha ido nessa igreja. Foi a minha primeira vez, eu nunca mais fui lá. Mas foi uma bênção aquele dia. Antes de chegar na porta da igreja, eu comecei a chorar. Eu desabei em lágrima, porque eu senti a presença de Deus e o poder da oração. Eu senti que aquela igreja tinha oração. Sim. Antes de botar os pés na porta inicial ali da entrada, eu comecei a chorar. E chorar. O Espírito Santo já estava me movendo, né? Exatamente. E fui recepcionada pelo pastor, muito simpático, querido. Mas tinha as irmãs, né? Daí as irmãs, como estavam com saias, de vestido, sabe? Elas me olharam como se eu fosse uma prostituta, né? Perdão pela palavra, mas... Elas me olharam assim com julgamento, na verdade. Eu não me senti amada por elas, né?
as igrejas, né, que tem o uso e costume, eles recepcionam muito bem as pessoas, mas primeiro eles fazem um pré-julgamento. E é onde acaba entristecendo muitas vezes as pessoas. E o Espírito Santo. E o Espírito Santo. E acaba a pessoa, não vou lá, não gostei, porque, né, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo diz, né, vim como estão, venha até mim, como tu estás. Isso mesmo. Porque ele tem que mudar a gente de dentro para fora, né? E apesar de tu já estar, né, frequentando, aquela era a tua roupa de que tu tinha ido para um outro lugar, né? Isso, não estava preparada para ir estava na igreja, preparada, né? Mas não era era passeio, assim, né? Na casa da minha sogra, imagina, né? Não precisava de uma roupa muito elaborada. Enfim, né? Mas aí cheguei lá, o pastor recepcionou com um sorrisão de lado a lado. Mas as obreiras, sem muito entendimento, sem muito... Elas não tinham muito amor, assim. De repente tinham pelas membrasias da igreja, mas por mim, que era uma alma que estava chegando, né? Eu não fui muito bem recepcionada. Não quero falar mal dessa igreja, não é nem meu intuito, né? É contar o que Deus fez nesse culto. Sim. Então fui recepcionada assim, né? Eu vi que me olharam assim dos pés, a cabeça. E eu abracei, mas não, elas não estavam assim, meio que parecia que eu ia contaminar, né? Parecia que eu tava com vírus que eu ia contaminar. E disse, meu Deus, eu só fechei os olhos. Senhor, tenha misericórdia da minha alma, me ajuda, Pai. Me ajuda, papai, socorro. Ainda bem que a gente sempre sabe para quem pedir ajuda. Sabe, né? Porque se a gente olhar para os homens, a gente cai, né? Tem que olhar para Jesus. Aleluia. E aí foi, né? O que aconteceu? Eu me sentei do lado de uma irmã, olhei para ela, assim, e ela me olhou dos pés à cabeça, assim, e virou pro lado dela. E eu só fechei os olhos. Era um tratamento de Deus para mim, na verdade. Era mais comigo do que com elas, né? Deus queria tratar eu. Elas, talvez em outro momento, não sei. Mas comigo Deus queria me tratar. Porque eu fui julgada segundo as aparências. E não fui só nesse lugar julgada, eu fui em vários lugares. Julgada segundo, na igreja, na casa do Senhor, eu já fui julgada várias vezes. E glória a Deus, a Bíblia diz que a gente não precisa se justificar. E não precisamos, né? Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a intensidade do nosso coração, a intenção do nosso coração. E a Bíblia diz que antes de a gente abrir a boca, abrir a nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Ele já sabe, conhece os nossos pensamentos até antes de nós. Então, glória a Deus por isso. Eu, como me senti constrangida nesse lugar, me senti muito constrangida, assim. O que aconteceu? Tá caindo no nosso chimarrãozinho, tá bom. Glória a Deus, Deus vai cuidar de tudo. Como eu me senti constrangida, então eu só fechei os meus olhos. Eu disse, eu só vou me conectar com Deus e as lágrimas escorrendo. Só vou me conectar com Deus e eu não vou me importar com o resto. Não vou me importar com o resto, não é que as pessoas são o resto, mas não vou me importar com o meio. Está à volta, né? O que está aí na minha volta, que eu não vou me concentrar. Eu não vim aqui por causa de nenhuma dessas pessoas, eu vim por causa de Jesus. Eu vim para agradecer a Ele, a obra que Ele fez, o que Ele fez. Nós estamos aqui, Ele nos livrou, nos deu livramento de acidente, a gente estava numa curva, Ele consertou o carro, Ele cuidou de nós. Então, por isso, eu estou aqui para agradecer a Ele o que Ele fez, né? Os feitos dele, a misericórdia dele. E fechei os olhos e comecei a agradecer. Só que quando eu comecei a agradecer a Deus, o Espírito Santo me trouxe uma oração nos meus lábios. O Espírito Santo fez eu orar o seguinte, sobre o meu ministério que eu falei, que era muito bom, a gente chegou até um teto. Quando a gente chegou ali, o Espírito Santo fez eu orar, né? Fez eu fazer a seguinte oração. Senhor, o Senhor quer que nós continuamos nesse ministério ou o Senhor quer nos levar para outros lugares, para águas mais profundas? Quando eu fiz a minha oração, o pastor, ele não sabe ler desse ministério. Ele conhece a palavra de Deus, mas ele não sabe ler, mas ele conhece toda a Bíblia. Deus ensinou, o Espírito Santo ensinou para ele a Bíblia. É incrível, de verdade. Então, o que acontece? Ele não sabe ler e ele fala, ele é analfabeto. Ele fala com trocadilhos, mas impressionante. Aquilo que o Espírito Santo colocou nos meus lábios para eu falar para Deus, ele tirou da minha boca todas as palavras com pontos e vírgula e botou lá na boca do pastor. E o pastor, nesta hora, na chegada do culto, ele assumiu o microfone para fazer a oração e ele recebeu a revelação do Espírito Santo. E verdadeira. Aí ele se vira de costa e diz assim, eu vou me virar de costa para não escandalizar a irmã que fez a seguinte oração. E a única irmã estranha era eu, né? E você diz assim pro Espírito Santo, irmã, né? Se estava no tempo de mudar de ministério ou não, né? Ele pegou toda a minha pergunta com pontos e vírgulas e
jogou. Eu comecei a chorar mais, eu já tava chorando. Sim. Comecei a chorar mais ainda. Eu disse, uau, o Senhor fala A gente, eu tenho através certeza, dos profetas, né? né? Eu disse, meu Deus, que tremendo. E ele disse, irmã, e a resposta de Deus pra ti essa noite é essa. Chegou o tempo de tu ir pra outras águas, pra Glória ti ir a pra Deus, outros lugares. Deus vai te levar. Deus E aonde responde. ele te levar, não que esse caminho que tu trilhou 7 anos e meio, não é de Deus. É de Deus, irmã. Fica tranquila. Tu não perdeu tempo lá. É de Deus. Sim. Mas Deus te dá essa resposta. E entregou a resposta. Deus vai levar vocês para outro ministério. Para outro lugar. E vocês vão fluir lá. E eu, uau, glória a Deus. Foi tremendo. Então assim foi. Mas daí a cabeça ficou como? Então aí, olha bem. Lá nessa igreja é muito parecido com a Deus e Amor. Daí ele se virou de costa, entregou essa revelação. Ok. Eu entendi que era ele pra mim, porque foi eu que fiz a pergunta exatamente. Aquela pergunta, eu sabia que era eu. Quando a gente passou na oração da fé, porque as igrejas tradicionais, pentecostais, assim, de usos e costumes têm, né, a oração da fé. Não, eu não ia passar na oração da fé. Daí meu marido e meu cunhado falaram, passa na oração da fé. Tá, então vamos. Passei, tava com vergonha de passar, né? As pessoas estavam me julgando segundo a aparência, mas passei. Quando chegou na minha vez, o pastor ia botar a mão na cabeça, ele olhou, tu entendeu a revelação, né? Meu Deus. Tu entendeu que é pra ti, irmã? Não ficou dúvida, irmã? Aí eu disse, irmão, eu sei que é pra mim. Foi eu que fiz essa pergunta, irmão. E ele, pastor, Não tinha né? dúvidas, Não né? tinha dúvida. Ele disse assim, tu entendeu que era pra ti, né? Olha bem que tremendo. Ele ainda confirmou, né? Que era pra mim. E eu disse, é pra mim mesmo, irmão. Eu sei que foi eu que fiz essa pergunta pra Deus e que maravilha essa resposta. Ele disse, então tá, não ficou nenhuma dúvida. Deus disse que o ministério que tu tá, né, é de Deus, irmã, não interprete errado, mas ele vai te levar num outro lugar que é de Deus também. E sai, glória a Deus, e Deus nos levou. Aí a gente foi para outro ministério, ficamos 5 anos lá, também estudamos, fizemos escola de ministério, ficamos lá, né, foi uma maravilha. Mas também chegou o tempo de Deus nos levar para outro nível, e assim foi trocando ciclos. E foi trocando ciclo até a gente chegar no atual ministério, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo da nossa igreja maravilhosa, que é Avivamento para as Nações. Glória a Deus. Os nossos apóstolos Silvio e Maria Ribeiro. Então estamos muito felizes lá, já estamos 6 anos congregando lá. Estamos muito felizes com o que Deus tem feito. Lá Deus aumentou ainda mais a nossa fé. A gente mergulhou ainda mais profundo no Espírito, né? No rio do Espírito. Conhecemos mais Deus, conhecemos mais o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Entendemos melhor a profundidade desse mergulho, dessas unções, né? Nossos apóstolos eles carregam muita unção. Então a gente experimentou e experimenta e vive, né? Essa imersão no Espírito, né? Então esses testemunhos Sim. de curas, testemunhos de maravilhas, testemunhos de milagres, né? Todo dia. De milagres, então, glória a Deus, né? Que tremendo, né? Esse Deus é um Deus de milagre. É um Deus maravilhoso, né? Esse ministério é o que a gente está atualmente, né? Como eu disse no início do nosso podcast, que estamos nos aproximando, né? Há pouco, né? Retornando ao meu testemunho, né? Quando eu fui convidada para ir nesse ministério, né, Avivamento para as Nações, eu não estava frequentando nenhuma outra congregação. Eu estava no mundo ainda, né? E quando eu fui convidada, eu fui com um propósito, porque aquela fase da minha vida já não era o que mais já não me deixava mais feliz. Aquilo de lá era uma coisa que era uma coisa momentânea, superficial. Nada mais me trazia alegria, nada mais me trazia felicidade de viver, né? Teve períodos que eu passei com depressão e N acontecimentos que eu não vou expor agora no momento, né? Mas foi ainda, né? O Avivamento para as Nações é para todas as pessoas, é para as nações mesmo. Isso mesmo. Porque tu chega lá, tu sente todo o amor e carinho, assim, ó. Recepção, né? Não tem ideia do que é o cuidado, né? A atenção que tu recebe. E a gente está nesse ministério, meu esposo, né? Há 7 meses? 7 meses, isso mesmo. 7 meses. Glória a Deus. E glória a Deus por isso. Mas já estamos evoluindo. Né? Até
trabalhando na obra, já estamos trabalhando na obra, glória a Deus. Deus. Deus tem nos Deus é abençoado, tem abrido as portas, tem nos dado sabedoria, tem nos dado outra forma de ver o mundo espiritual, né? Que às vezes a gente não sabe interpretar, né? Muitas coisas. Sim. E estamos juntas nessa caminhada. Estamos juntas. E hoje nós iniciamos uma nova etapa da nossa vida, que é esse podcast. Estamos muito felizes. Estamos felizes. Né? Esse projeto nasceu no nosso coração e a gente crê que nasceu no coração de Deus, né? Que o nosso propósito com esse podcast é alcançar vidas, testemunhar, edificar pessoas que já foram cristãs, que se desviaram, alcançar essas almas que por algum motivo, alguma tristeza, algum ressentimento, alguma palavra mal colocada, alguma ofensa, alguma calúnia, porventura você passou por algum momento difícil na igreja, né? E não foi, eu tenho certeza, né? Nós queremos dizer para você, não foi Jesus que te ofendeu, não foi o Espírito Santo que te ofendeu, não foi Deus que te machucou, mas sim as pessoas, né? Pessoas machucadas, a gente aprendeu. A gente aprende todos os dias, mas a gente aprendeu que pessoas feridas ferem outras pessoas. Pessoas curadas, elas curam outras pessoas. Então, com certeza, não foi o Espírito Santo, não foi Jesus e muito menos Deus que te feriu, que te ofendeu. O que nós queremos te dizer nessa tarde é: volte para Jesus. A hora é chegada. Está escrito na palavra que no fim dos tempos, né? O tempo se abreviaria. Nós estamos vendo que o tempo passa muito rápido. Sim. Muitas coisas estão aceleradas para a volta de Jesus. Nós temos aí provas, né, daquilo que diz na Bíblia, lá no texto, né, de Apocalipse, como é que vai ser a volta de Jesus, tempos, né? O fim dos tempos. Então tá tudo aí se cumprindo, a Bíblia está se cumprindo dia após dia. Então nosso conselho para você que está nos ouvindo do outro lado da tela é: volte para Jesus. Existe sim esperança em Deus, né? Se você acha que a sua vida não dá mais, que não tem mais jeito pro seu casamento, não tem mais solução para a tua vida, que tu já tentou vários caminhos, já tentou várias igrejas, já tentou vários ministérios, já tentou várias coisas na tua vida, ou outras religiões, mas não se encontrou, o nosso caminho venha nos fazer uma visita no Avivamento para as Nações. Nós vamos te receber, vamos te dar um abraço, vamos te apresentar Jesus de uma forma que talvez ainda tu não conseguiu ver. E nós temos certeza, em mim e na minha amiga não tem poder, mas em Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus não consiste só em palavras, mas em poder. Em Deus está todo o poder. O que é impossível para Deus? Afinal de contas, né? Nada é impossível para Deus. Então Deus tem uma nova história para ti. Deus tem uma nova chance para te dar. Deus tem vida nova para ti, desde que você queira conhecer esse Deus que nós conhecemos. Glória a Deus, Liz. Glória a Deus. Então, o nosso convite é: venha viver para ver o impossível. Cremos nisso. Cremos nisso. Glória a Deus. Muito obrigada pela companhia de todos. Estamos agradecendo e encerrando. Hoje foi o início da nossa apresentação, mas que tem muitas coisas ainda por vir. Vai ter os convidados ainda que a gente quer convidar, a gente vai trazer, né, para estar conosco também, tomando um chimarrão. Isso. E tendo a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, né, e do Espírito Santo. Amém. E se você gostou desse podcast, gostou do que nós falamos aqui, alguma coisa te tocou, se o Espírito Santo te tocou, compartilhe esse vídeo. Compartilhe. Pode nos enviar mensagens também, estaremos respondendo, né? Isso. Perguntas, dúvidas, estaremos esclarecendo conforme os nossos podcasts vão vindo, né? Vai surgindo. Se surgir dúvida, chama a gente que a gente está disponível para esclarecer qualquer dúvida. Mesmo. Beijos para todos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.